Eu quero ver seu poder, derrama sobre mim já, sobre cada um de nós. Amém. Eu vou pegar o livro que vai trazer a mensagem hoje à noite. O Senhor fala no seu coração, não deixe que nada te disperse, que nada tire nessa hora, nessa noite, o que o Senhor quer falar ao seu coração, o que o Senhor quer ensinar, né, para nós. Amém. Paz, igreja. Amém. O tema dessa mensagem que eu estou com o coração para compartilhar com vocês é a seguinte: o principal propósito do homem, conhecer a Deus. Então, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias, o livro de Oséias, no capítulo 6, versículo 3. Todos acharam? Amém? Então eu vou ler. A palavra fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Vamos ficar aqui até o ponto de vista. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos orar. Pai, estamos aqui mais uma semana, a gente concluiu e hoje é domingo à noite e estamos aqui para cultuar o Senhor. E nós entendemos, Senhor, que quando a gente aprende mais do Senhor, quando a gente é ensinado a respeito das suas sagradas escrituras, isso a gente está adorando o Senhor, porque a gente está edificando o seu santuário. Nós somos o seu santuário, nós somos a igreja do Deus vivo. Então, quando nós aprendemos algo da tua parte, estamos glorificando ao Senhor, porque estamos edificando o teu santuário. Eu peço que isso aconteça essa noite, Senhor, não por causa de mim, porque quem sou eu, Senhor? Eu mesmo não tenho nada para oferecer para os meus irmãos. Eu careço da tua, Senhor, bondade, da tua misericórdia, da tua graça, Senhor. Então eu peço que eu venha diminuir, Senhor, para que o Senhor cresça, que o Senhor seja glorificado, que meus irmãos aprendam algo da tua parte, que eu venha aprender com o Senhor também, Pai. Em nome de Jesus, eu sei que a tua palavra tem poder, por si própria, Senhor, de transformar uma vida, Senhor. O Senhor me transformou, o Senhor transformou a vida dos meus irmãos, mas a gente está no processo de transformação, que hoje seja mais uma etapa, Senhor, que vai ser concluída desse processo. Em nome de Jesus, estamos reunidos aqui, Senhor, porque a gente quer adorar o Senhor. Nós estamos reunidos, essa reunião é por causa do Senhor, Pai. Então, seja agradecido mesmo, Pai. Toma, leva cativo o Espírito Santo nos nossos corações, que não venha a ser dispersa, Senhor, a nossa atenção, pois o foco é o Senhor, e a tua palavra será ministrada. Vem, Espírito Santo, derrama sobre nós a capacitação, Senhor, de compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. E, Pai, em nome de Jesus, que isso permaneça, que seja uma prática em nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Pai. Amém. Como eu falei, mas um domingo que a gente se reúne aqui. E a comunhão, irmãos, é algo maravilhoso. A gente ter comunhão com os irmãos. E é algo excelente quando a gente se reúne para vir junto aqui a adorar o Senhor. Mas a gente deve compreender que o fato da gente ter comunhão com os irmãos e vir juntamente aqui, nos reunir para adorar o Senhor, não anula uma comunhão individual que nós devemos ter com o nosso Criador. E pensando nesse sentido, é que eu quero falar de conhecer a Deus, como o texto diz, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nesse sentido, uma comunhão individual, uma intimidade com o Senhor, você ter aquele lugar secreto com Ele. É disso que eu quero falar.
Já tem um período, tem um grande período que eu estou no campo missionário, que eu estou assim, integralmente, mas nesse pouco tempo que eu estou, eu e a Priscila, a gente conseguiu perceber que na maioria das igrejas que a gente desenvolveu um trabalho, tinha algo em comum. A maioria, a grande maioria, a maior parte da igreja, resume a vida cristã em vir ao culto, dar o dízimo, dar a oferta e participar do ministério. Essas coisas são boas, mas a gente percebeu que a maioria das pessoas não tem essa comunhão individual. Então, é isso que eu quero falar hoje. Esse tempo passou a Deus. Para a gente conhecer alguém, a gente precisa se relacionar com esse alguém. E a gente entende, quando a gente lê a palavra, que Deus, a essência do nosso Deus, é o relacionamento. Por quê? Deus é uma trindade. Deus é a comunhão de Pai, Filho e Espírito Santo. E eles se relacionam de uma forma tão íntima, tão maravilhosa, que eles são um. Então o desejo de Deus, a gente vê na palavra, quando a gente vê lá a oração de Jesus, Jesus estava ali naquele momento, ele sabia que ele ia morrer crucificado. Ele faz uma última oração antes desse momento, ali, junto lá no Getsemane, com seus discípulos. Eu creio que se a gente fosse fazer uma última oração, acho que seria a mais importante da nossa vida. A gente saber, se soubesse que você ia morrer agora, você ia falar algo muito importante. E Jesus, lá em João 17, 21, quando ele faz a oração sacerdotal, ele fala assim, que ele pede para o Pai, que da mesma forma que ele é um com o Pai, que nós sejamos um com Ele. Então, o desejo de Deus é que a gente tenha esse relacionamento de tal forma com Ele, que a gente se misture, as pessoas olham para a gente, pô, é Jesus ali. É dessa forma que Deus tem desejo no coração dele para conosco. Amém? Lá no princípio, Deus criou todas as coisas. Deus criou o universo, Deus criou esse planeta, e fez tudo que nele há, e fez o homem. E colocou o homem aqui nessa terra. E quando ele foi fazer o homem, ele falou assim, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, se a gente for parar para pensar, algo que está em Deus, que é a imagem conforme a semelhança dele, esse aspecto de se relacionar, isso está em nós. A gente percebe que isso está tanto no coração de Deus, que o que Deus pediu para o homem tinha a finalidade de gerar essa comunhão. Deus falou assim para o homem, ó, eu criei tudo aqui, vem cá, Adão. Agora você vai dar nome para os animais. E Adão foi e deu nome para os animais. E Deus falou assim, ó, eu fiz esse jardim aqui, chama Éden, tá? Aí você vai guardar e vai cultivar esse jardim. Agora eu pergunto para você, você acha que Deus precisava de Adão para dar nome aos animais, para guardar e cultivar o jardim do Éden? Sendo que Deus fez todo o universo, esse universo a gente não tem nem noção do tamanho que é, com bilhões de galáxias aí, e Deus, você acha que precisava de Adão para dar nome aos animais? Você acha que Deus precisava de Adão para guardar e cultivar o jardim do Éden? Deus, Ele quer que a gente participe daquilo que Ele está fazendo. Essa é a vontade de Deus. E para o homem, Adão, ali naquele tempo, ele conseguir se envolver aquilo que Deus pediu, ele precisava relacionar com Deus. Ele precisava estar ali junto, como eu vou guardar e cultivar o jardim sem que foi o Senhor que fez. Então ele deveria relacionar. O objetivo de Deus é isso. O homem se relacionando com Ele. Adão fez a escolha dele. Como todos nós sabemos, Adão pecou e se afastou de Deus e quebrou esse vínculo. Pecado quebrou esse relacionamento que Adão, ali no princípio, o primeiro homem tinha, de Deus andar no jardim do Éden e ele trocar uma ideia com Deus. Mas o fato de ele ter pecado não anula o propósito do coração de Deus para o homem. O propósito de Deus continua. Nada pode quebrar algo que Deus já estabeleceu como propósito. Então isso vai ser cumprido. Eu quero mostrar, através da palavra, exemplos de homens que foram notáveis assim, para a
a gente olha essa história deles, a gente fica impressionado. Deus, a partir do momento que o homem pega, ele sempre buscou restaurar esse relacionamento. Então, a gente vê diversos homens na palavra que a própria Bíblia descreve assim: fulano de tal era um homem reto, um homem íntegro diante de Deus. Mas por que ele era reto e íntegro? Sempre a palavra traz essa explicação. Isso é interessante. Ele era reto e íntegro porque ele caminhava com Deus. Então a gente vê diversos exemplos. A gente vê o primeiro lá, o Enoque. Enoque andou com Deus e já não era. Deus tomou ele para si. Enoque viveu tantos anos, teve seus filhos. Depois a vida de Enoque, os dias dele foram 365 anos. Enoque foi transladado, gente. Enoque não morreu. Deus, ele tinha um relacionamento tão íntimo com Deus. Deus falou: vem cá, meu filho. Quero que você fique aqui colado comigo, porque já não dá mais. Eu quero que você mais perto possível. Deus trasladou Enoque. Depois a gente vê Deus chamando Abraão de amigo. Deus fala assim para Abraão, em Gênesis 17, versículo 1, ele fala assim: Abraão, anda na minha presença, você vai ser perfeito. Então, aquilo que Deus pede para nós, depende desse caminhar. E a gente vê outros casos, igual o caso de Noé. Noé também caminhou com Deus e ele salvou a geração dele na época, pelo fato de ele andar com Deus. Todo mundo, ia descer por rala abaixo, porque ele acabou com água, né? O dilúvio veio, mandou todo mundo, já morreu, né? Todo mundo morreu. E Noé foi poupado, ele, a família dele, por quê? Pelo fato de ele caminhar com Deus. E tem outros diversos exemplos, como Moisés, que falava face a face com Deus, como o próprio Davi, que é um homem segundo o coração de Deus. Então a gente percebe que Deus, ele não está, Deus não muda. Então o propósito dele sempre vai continuar o mesmo. No Antigo Testamento, essas pessoas que eu citei, o propósito dele é igual ao do Novo Testamento, que é igual ao propósito dele para hoje. A gente vê aqui, em Marcos, abre aí para mim. Evangelho de Marcos, no capítulo 3, do versículo 13 ao 15. Esse desejo de Deus que foi revelado em Gênesis continua sendo revelado na pessoa de Jesus. Eu vou ler aqui o que está escrito em Marcos 3, versículo 13 ao 15. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. Em primeiro lugar, Jesus não mandou ninguém pregar o evangelho, ou expulsar demônio, ou fazer isso tudo, não. Em primeiro lugar, Jesus designou os 12 para estarem com ele. Está vendo? O que Deus prioriza sempre é esse relacionamento íntimo. Então, eu não consigo compreender porque muitas pessoas ainda insistem, mesmo sabendo essas verdades, de priorizar fazer coisas do que priorizar estar com Deus com qualidade. Vou dar um exemplo. Um exemplo que a gente não concorda. Pelo menos não deveria concordar. A gente vê aquele pai de família. O cara vai lá, se mata. Trabalha 28 horas por dia. E rala, e rala, e rala. Trabalha. Dá tudo para o filho dele. Mas não dá o que é o principal. A presença dele. Ele faz tudo, das tripas dos corações lá para o filho, dá tudo, mas não dá o principal. E, irmãos, muitas vezes a gente é assim com Deus. A gente faz, mas o principal a gente não dá. Está ali com ele, esse tempo de qualidade. E eu quero dizer uma coisa, irmãos, o fato da gente seguir Jesus não significa conhecê-lo. O fato de fazer coisas para Jesus não significa ter intimidade com ele. Você via lá, quando Jesus
exercer esse ministério, tinha uma multidão que seguia Jesus. Seguia Jesus pelas coisas que Jesus proporcionava para elas. Ele dava o pão, ele multiplicava o pão, ele ia lá fazer um milagre, curava o enfermo. Mas ela não conhecia Jesus. Quando Jesus fez lá um apelo lá em João 6, falando, não, tem que comer minha carne, tem que beber meu sangue, o que eles fizeram? Eles buscaram entender Jesus, ó, todo mundo, ó, ficou amor, saiu fora, deixa ele lá. E também, o fato de fazer as coisas também não quer dizer que conhece Jesus com intimidade. Porque o próprio Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 7, ele fala assim, naquele dia, muitos irão e dirão assim, Senhor, Senhor, no seu nome a gente não profetizou, a gente não expulsou demônio, a gente não fez maravilhas no teu nome. Jesus vai falar assim, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí, a pessoa estava fazendo a obra, o cara estava profetizando, ele estava aqui, agora eu estou aqui pregando a palavra. O cara estava expulsando demônio, ele estava curando os outros, ele estava fazendo maravilhas. Mas Jesus manda ele apartar dele. E eles falam assim, sai aqui, eu não te conheço. Então, é o fato da gente seguir Jesus e de fazer coisas para ele, isso não significa conhecer. A gente tem que buscar entender que Deus não está interessado na nossa performance, sabe? Às vezes a gente quer fazer bonito e tal. Nossa, vou impressionar Deus agora. Deus não está interessado na nossa performance, Ele está interessado em nós. Ele não está interessado no que você pode fazer por Ele, mas no que você é. Então isso é o principal. Tem uma coisa que é tão óbvia, mas muitas vezes a gente não compreende. Eu vou falar aqui, acho que você já sabe. Eu vou falar. Eu também sei, eu vou buscar praticar isso. Ó, vou te falar uma coisa. Deus, sem você, sem mim, Ele continua sendo Deus. Amém? Mas você, sem Deus, você é um pó. Só está esperando o tempo de você voltar para a terra. Não é Deus que precisa de você. Não é Deus que está precisando de mim, não. É eu que preciso de Deus nem da vida. A vida veio de Deus. Então isso é algo tão óbvio, mas eu queria que a gente aprendesse isso de uma forma prática. É algo que a gente sabe, né? Dó, ré, mi, fá, sol, assim, então aprender de uma forma prática isso aí. O nosso maior exemplo é o próprio Jesus. E quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe algo que Jesus fazia constantemente. Toda vez que você vai lá e está lendo o evangelho, sempre parece assim, Jesus se retirou para orar. E Jesus se retirou para estar sós com o Pai. Jesus ia para a montanha, ficava sozinho lá com Deus, na madrugada. Jesus tinha esse momento. Quando ele ficou lá curando em Marcos, lá, quase a madrugada toda, né, curando, o pessoal estava enfermo. Aí ele terminou de curar ali, saiu para orar. Aí quando estava amanhecendo, os discípulos foram atrás dele, Jesus, e aí ele estava orando. E Jesus, com essa busca, como homem, ele refletia a vida do Pai através da vida dele. A gente vê também um exemplo, depois de Jesus, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também tinha compreendido isso, ele buscava Jesus de tal maneira, esse relacionamento com Jesus, a chegar a tal ponto de ele falar assim, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele refletiu a vida de Jesus através da vida dele. Isso não foi mérito do apóstolo Paulo, foi ele se dispor à presença de Jesus. A tal ponto ele fala assim, gente, ó, você acha difícil imitar Jesus? Então me imita. Se me imitar, você deve conta de Jesus. Esse é o propósito de Deus para nós. As pessoas poderem olhar para nós e a gente ser um referencial. É isso que Deus tem para nós. Todas as demais coisas dependem disso. A gente não é bem sucedido em muitas coisas e as promessas que a palavra tem de vitória para nós não acontecem porque muitas vezes está faltando isso. A gente tem priorizado aquilo que Deus não está colocando em primeiro lugar. E para a obra de Deus acontecer, eu preciso disso.
Eu preciso conhecer a Deus para as pessoas conhecerem a Cristo através da minha vida. Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia no livro de Oséias, que é bom ler isso. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Não, é isso mesmo, 4, 6. Aí, no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, está falando assim: o meu povo está sendo destruído, o que lhe falta? O conhecimento. E o versículo que eu li aqui no início, Deus fala: conhecereis e conseguiremos conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vou te mostrar alguns benefícios, tem vários, vou te mostrar dois, do fato de você conhecer a Deus. João 8, versículo 32. O que Jesus fala? Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. A sua libertação daquilo que você está tendo dificuldade, daquele, talvez seja um pecado, seja alguma coisa que te incomoda, que você ainda tem dificuldade, depende desse conhecimento da verdade. E outro, que muitas vezes a gente nem para para pensar nisso, e foi algo que Jesus orou, lá na oração sacerdotal. A sua vida eterna também depende disso. Jesus fala assim, em João 17, versículo 3: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus está falando isso. Você quer estar na glória porque você não quer ir para o inferno, ou porque você quer estar com Jesus? Então você pode fazer isso aqui desde já. Não precisa esperar, já começa agora, o céu começa agora, porque o Rei do Reino está entre nós, e o Reino está dentro de nós, porque o Rei entrou no nosso coração. Então, é tempo da gente voltar a entender esse propósito principal do coração de Deus para nós. Outra coisa importante, a gente precisa buscar conhecer a palavra de Deus. Quando você obedece a palavra de Deus, quer dizer, Deus sempre convida a gente para andar no sobrenatural. Ele sempre desafia a gente a andar sobre a palavra dele. A gente vê isso no caso lá de Pedro. Jesus estava lá naquela vigília, lá na montanha e tal. Aí ele vê o barco lá no meio do lago e começa a andar sobre as águas. E os discípulos veem assim: oh meu Deus, um fantasma. Um fantasma, nossa, e agora? O que a gente vai fazer? E Jesus se aproxima: não, sou eu. Aí Pedro: você mesmo? Então se é o Senhor mesmo, então nos faz andar sobre as águas. Jesus falou: vem. E Pedro andou sobre as águas. Um pouquinho de tempo, mas andou. Pedro, primeiramente, ele não andou sobre as águas, ele andou sobre uma palavra que Jesus tinha dito: vem. Pedro foi uma consequência, algo sobrenatural acontecer na vida dele, pelo fato dele crer e obedecer uma palavra de Deus. Toda palavra que sai na boca de Deus, e você compreende que veio dele, e você obedece, algo sobrenatural acontece nas nossas vidas. Mas como que a gente vai obedecer aquilo que a gente não conhece? Na primeira epístola de João, ele fala uma característica de quem conhece a Deus. Ele fala assim: aquele que diz que conhece, guarda os meus mandamentos. As pessoas sabem muitas vezes o que devem fazer, mas muitas vezes preferem fazer aquilo que elas acham que é correto. A gente vê lá na carta de Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 13 a 17, se quiser abrir, se quiser, eu só vou falar aqui rapidamente, fala da falidade dos projetos humanos. Então, não anda conforme a sua cabeça, não. A palavra está falando aqui que nossos projetos são falhos se a gente quiser andar pelas próprias pernas. E no versículo 17, fala assim: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso ele está pecando. Muitas vezes nosso pecado, irmãos, é a nossa omissão.
gente sabe, a gente deve buscar Deus, mas muitas vezes é a preguiça, ou é até motivos legítimos. Pô, eu estou trabalhando demais, eu estou cansado. Mas eu paro para pensar, pelo fato de você trabalhar demais, estar cansado demais, você deixa de beber água, você deixa de comer. Essas coisas são essenciais para a sua vida física. Você só está aqui vivo hoje porque você tem comido. Tem uns que têm comido mais, outros têm comido menos. Mas o fato é que a gente está aqui vivo hoje, reunido, porque você tem comido, você tem se alimentado, você tem se hidratado, você tem tomado água. Mesmo trabalhando muito, mesmo estando cansado, você faz essas coisas porque você compreende que sem isso você perece. Então a gente precisa ter um entendimento que se a gente não praticar essas coisas, a gente chama de espirituais, a nossa vida espiritual também vai amortizando. E a gente vive, como a palavra fala, na carne. E a carne não é boa não. Depois você vê lá em Gálatas 5 que ele fala que são as obras da carne. Acho que não tem nenhuma qualidade ali não. E o que eu estou pedindo, eu estou falando aqui em relação a conhecer a palavra, eu não estou pedindo para que a gente saia buscando um monte de informação sobre Deus. Não é isso, porque você tem informações sobre alguma coisa não significa conhecer essa coisa, não significa conhecer alguém. O fato de você ter um monte de informação. Eu quero dar um exemplo. Já viu aquelas pessoas que têm um fã-clube? Ela tem um ídolo, né? Hoje tem o Justin Bieber, o Luan Santana, que é o Leandro gosta lá do Fiuk, tem um fã-clube. E o que é um fã-clube? Tem um monte de fã lá, e o que eles fazem? Eles ficam captando informação do ídolo deles. Pô, o Justin Bieber ele veste assim, ele gosta de comer tal comida, ele acorda tal hora, ele vai comer tal hora, ele está saindo com fulano de tal, é isso, é aquilo, tem um monte de informação. Mas agora eu te pergunto, se um fã estiver lá na rua, o Justin Bieber passar, o Justin Bieber vai conhecer o fã? Dá nem amigo, às vezes não dá nem autógrafo. O fato de ter informações não significa ser amigo, ter esse conhecimento. É bem diferente. Deus não quer que você seja fã dele. Tem muita gente querendo ser fã de Deus. E dá informação daquela coisa, põe cartaz, não estou falando assim errado, não. Mas só fica nisso. E Deus quer mais do que isso. Agora um amigo lá do Justin Bieber, se ele vê lá quando ele está triste, ele sabe. Igual aqui, quantas vezes, por exemplo, a minha mãe, ela olha para mim assim e eu não falo nada. Ela fala assim, você não está bem não. Porque ela me conhece. Não precisa nem falar nada. Ela olha para mim e ela sabe. A gente precisa dessa intimidade com Deus. Deus não precisa estar falando nada, só de você parar assim, ter um tempo com Ele, ser nosso Senhor. É isso que tu queres. E da mesma forma, agora para você, e tem essa mesma, é mútuo, esse conhecimento. Amém? Abra no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. A partir do versículo 24. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Jesus ele termina o sermão do monte, ele ensina ensinamentos valiosíssimos para a nossa vida. Ensinou lá as multidões, os discípulos, e quando ele vai finalizar, ele conta essa historinha aqui. Ele fala assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto
tudo contra aquela casa. Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Dentro disso que Jesus falou, a gente percebe que tudo aquilo que a gente faz como cristão, se não tiver baseado nesse relacionamento íntimo com o Senhor, não vai permanecer. Não vai. Vai ser igual uma casa construída na areia. Uma coisa que me chama a atenção, o que fez diferença na construção dessas duas casas foi algo que ninguém vê. Muitas vezes ninguém dá a mínima. Foi o alicerce. O alicerce foi feito na areia e o outro foi feito na rocha. Eu quero falar disso aí, desse lugar secreto. Jesus, nesse mesmo Sermão do Monte, no capítulo 6, ele fala assim: quando orares, não faça como os fariseus lá, no meio da praça, para todo mundo ver, mas vai para o teu quarto, fecha a porta e ora para o Pai em secreto. Então, eu quero falar um pouco mais disso. Dentro disso, eu quero trazer uma reflexão que normalmente acontece, gente, porque hoje não está acontecendo isso não. Normalmente, quando um casal vai gerar um filho, o que eles fazem? É um casal casado, eles entram no quarto, fecham a porta, tem uma relação, e o fruto dessa relação é o filho. Normalmente, hoje não, no meio da rua, o pessoal não precisa estar casado, fazem isso, é o mundo. Mas aqui, baseado na palavra, que é o normal, é assim: o casal entra no quarto, fecha a porta, tem uma relação, e o fruto dessa relação é o filho. Da mesma maneira, a gente vê que a palavra chama a igreja de noivo. E o noivo, aqui, no Sermão do Monte, ele está chamando a noiva para entrar no quarto, fechar a porta e ter uma relação com ele, um relacionamento. É nisso que são geradas as coisas de Deus. A gente tem um exemplo de uma noiva na Bíblia, um exemplo que a gente pode aprender muito com ele. A noiva, a mãe de Jesus, a Maria, era noiva de José. E em determinado momento apareceu um anjo para ela, falou assim: bem-aventurada, essa bendita, vai gerar algo de Deus aí. E ela temeu no primeiro momento, mas depois ela cedeu, ela se dispôs a obedecer aquilo que o anjo comunicou para ela. Eu queria também fazer outra reflexão a respeito do caso de Maria. Maria, ela permitiu que a salvação do mundo, ela deu o ventre dela para que a salvação do mundo fosse gerada. Mas você tem que ver como que é algo muito louco assim. Porque, não sei se você sabe, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, foram 400 anos que Deus não falou com a humanidade. Nada. A Bíblia não fala nada para a gente. 400 anos. E se Deus não falava nada com a humanidade, 400 anos sem aparecer anjo. Então Maria nunca tinha visto um anjo. Aí imagina aparecer, tipo assim, um ser lá no quarto dela e falar assim: nossa, é bem-aventurado e você vai gerar um filho para Deus. Pô, que isso? Quem é você? Um ser que ela não conhecia. Mas ela conhecia a Deus através do relacionamento que ela tinha. Ela conhecia a Deus através das histórias que eram contadas. E Maria teve que tomar uma decisão. Ela ficou no impasse, gente, porque ela era noiva de José. Ela tinha uma aliança, um compromisso com algo aqui nesse mundo, que era José. E ela tinha uma segurança nessa aliança que ela tinha feito com José. Porque ela ia casar, ela ia ter a segurança de um lar, de um marido que ia sustentar ela. Eu creio que José era um bom partido, ele era carpinteiro, tá? Essa é coisa da minha cabeça.
Mas devia ser. E ela teve que tomar uma decisão. Aquilo era impasse, e o que eu faço? E ela decidiu cumprir a vontade de Deus, confiar em Deus. Gente, vamos contextualizar o que Maria fez. Se fosse nos dias de hoje, eu acho que não seria fácil, não. Imagina chegasse uma menina aqui e falasse assim: olha, aqui dentro da igreja, ó, Deus gerou algo em mim. Eu estou noivo, mas eu estou grávida, não é do meu marido, mas foi Deus que fez esse filho aqui. Eu obedeci a vontade de Deus e eu vou gerar esse filho. Mas como que é? Você está noivo ainda, você nem casou, você está grávida, não é de José, não é do seu marido. Que negócio é esse? Como que você acha que a sociedade ia ver Maria? As consequências que essa escolha acarretou para a vida de Maria. Muitas vezes a gente não vai pensar nisso. A decisão que ela tomou tinha consequências assim, drásticas. Ela podia ser morta, porque uma mulher adulta era apedrejada na rua. Mas ela confiou em Deus. Por quê? Nós só confiamos em quem nós conhecemos. Você não entregaria algo valioso seu que a qualquer um. Você não deixaria um filho seu com o primeiro que passasse ali na rua. Você só deixa o filho seu para quem você conhece. Você só entrega algo valioso de você para alguém se você conhecer essa pessoa. Maria, ela conhecia o Senhor. Então, a gente tem que aprender com Maria. Ela tinha uma segurança, ela tinha uma zona de conforto que era José, mas isso não impediu ela de entregar o seu ventre para fazer algo de Deus. Muitas vezes a gente tem uma aliança assim com esse mundo, a gente precisa de trabalhar. A gente tem o nosso casamento, quem é casado, quem está indo sem casar, está lá com os estudos, você tem esse tanto de atividade, mas tem essa posição como Maria. Não se apegue a essas coisas, não. Não tenha a segurança nisso, mas se dispõe a Deus. Porque Ele te sustenta. Não são essas coisas que te sustentam. Deus usa essas coisas para te sustentar, para me sustentar. Então, esse aprendizado que a gente pode tirar através dessa noiva, que nós somos noiva, através dessa noiva que se posicionou dessa maneira, a gente pode aprender isso. Amém? E eu queria falar a respeito do crescimento do cristão. O crescimento do cristão é como a construção de um prédio. Já viu como que é a construção de um prédio? Você vai lá, começa a obra. Aí você passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei como que é aqui em São Paulo, mas pelo menos é assim. Aí você vai lá, tá vendo, pô, cadê o prédio? Não acontece nada, você não vê nada. Por quê? O que está acontecendo nesse tempo? Os caras estão cavando um buraco e estão jogando dinheiro lá dentro, porque para construir uma licença é caro. Vai fazendo aquele buracão e só gastando dinheiro fazendo buraco, tempo, e é só aquele buraco profundo. E vai gasta meses e meses e meses. Quando termina de fazer aquele buracão, aí começa a edificar o prédio e as pessoas começam a ver. Ó, o prédio está ficando bonito, ó, está crescendo, ó, a cor dele, tá? Depois vai lá visitar, eu gostei de ver aqui, mas ficou meses e meses e meses sem ver nada. A vida cristã também é assim, irmãos. Você vai crescer abaixo, você vai crescer na rocha, você vai construir essa licença no secreto. Aquilo que você é fruto daquilo que ninguém vê. Aquilo que você é fruto daquilo que ninguém vê. Aquilo que você constrói em secreto é com Jesus. Não vai ser de uma noite por dia. Um prédio não é instantâneo, não é miojo que nasce. É algo que é construído. E essa construção vai dia após dia. Quando você mesmo perceber, as pessoas não estão notando. Ué, Carlos ali, pô, tem algo ali que eu estou vendo de Jesus. Ô Mariana, tem risco, algo. Depois desse tempo que você está com o Senhor, você pega aquilo que Paulo fala, o bom perfume de Cristo, está tão colado nele, que as pessoas, ué, estou sentindo aqui o perfume de Jesus esse aí. Se você não colar em Jesus, como você pega o perfume de uma pessoa, gente? É distante dela? Tem que estar lá, ó, abraça, colar, aí você sai, ué, todo cheio de perfume da pessoa. E é assim também. Você pegou o bom perfume de Cristo dessa forma.
E eu esqueci de fazer uma coisa aqui, mas acho que não é tarde. Vou pegar aqui, vou finalizar essa mensagem dando mais um exemplo. Eu gosto de exemplos. Então eu vou dar mais um exemplo. Pode desligar o baixo? Pode? Bonito, baixo. A gente vê o instrumento aqui. Nós, como eu falei, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos um atributo que é semelhante ao de Deus. Nós também temos a capacidade de criar coisas. Amém? Quem criou esse instrumento foi um ser humano, como eu, como você. Ele criou esse instrumento. Mas eu posso pegar esse instrumento e usar ele de qualquer forma. Mas a pessoa que criou, ela criou esse instrumento com um propósito. O propósito desse instrumento é fazer música. Mas eu posso pegar e passar no cara, eu dou uso ele, dou uma porretada, eu posso estar lá com frio, pegar ele com folha de madeira, pegar e fazer fogo para me aquecer. Tem um churrascão, não tem lenha, não tem carvão, põe embaixo lá, a gente faz o fogo, faz o churrasco, como eu estou usando, não estou usando. Mas não é um propósito. Esse baixo aqui, ó, foi construído com um propósito. E se eu deixar esse baixo aqui sozinho na igreja, ia todo mundo sair, todos os seres humanos saírem aqui, esse baixo ficar, tem razão de existir esse baixo? Esse baixo só faz sentido de existir quando o Criador dele, o ser humano, se relaciona com ele. A mesma coisa em nossas vidas. A nossa vida muitas vezes não tem sentido por essa falta de relacionamento com o nosso Criador. A gente pode estar utilizando as nossas vidas, igual eu falei, você pode ir lá usar de uma forma ou de outra, mas muitas vezes não é o propósito que Deus tem. E uma coisa interessante também, que muitas vezes a gente não para para pensar. A gente vem aqui, então, em qualquer outro lugar, aí você escuta a música, né? E a música fala no seu coração, você acha a música bonita, nossa, música bonita e tal. Mas muitas vezes a gente não para para pensar que aquilo que foi apresentado lá, que você achou muito bonito e tal, o músico, ele teve que gastar muito tempo com o instrumento, para ele aprender, ele sozinho com o instrumento, ele ficou lá estudando, aprendeu, ele comprou aquela música, ele ficou lá, e ele aquele instrumento, ó, bastante tempo, para depois chegar aqui, ó, e tocar, e todo mundo, nossa, que legal, ó, bonita essa música. Da mesma forma, é assim, gente, a gente com Deus, a gente se dispor, o instrumento só precisa estar disponível. Se ele tivesse trancado lá, não tinha música, né? Está trancado, o pastor levou a chave, fulano levou a chave, mas debaixo hoje. Mas se ele estiver disponível, acontece. Pode ter certeza, Deus vai te usar, Deus vai te tocar. Mas você tem só se disponibilizar. E da mesma forma que as pessoas vão lá, depois dessa intimidade que o músico tem com o instrumento, e todo mundo, nossa, acha maravilhoso, pode ter certeza. Quando as pessoas olharem para as nossas vidas, depois que a gente entender o nosso propósito e se dispor a estar ali com Jesus, igual Maria lá, estar no pé de Jesus, ouvindo os ensinamentos, chegar na meia de Jesus, ó, lá, colar com ele, essa intimidade, aí sim as pessoas vão olhar para a gente e vai ficar maravilhado, não por causa de nós, mas porque a gente pegou o bom perfume de Jesus. Então, não só conhecer, mas prosseguir em conhecer. E essa mensagem que eu queria deixar aqui com os irmãos, essa mensagem primeiramente se aplicou a mim. Deus falou muito comigo. E é algo que eu tenho buscado, e isso a gente vai buscar a vida inteira, mas a gente precisa dar o primeiro passo. A gente não pode ficar acomodado com o jeito que a gente está. A gente tem que estar sempre buscar, a gente tem que sempre buscar aperfeiçoar. A gente não contenta. Pode contentar com um pouquinho. Porque Deus tem grandes coisas, é um Deus grande, Ele tem grandes coisas para nós. Ah, não, mas eu não sou pastor, não sou isso. Não, Deus é grande. Ele tem grandes coisas para todos, para todos. Só tem que se dispor. Amém? Eu queria convidar os irmãos a ficarem de pé. Eu queria orar nesse sentido. Eu queria orar nesse
nesse sentido. Só vou colocar esse baixo aqui. Pai, eu fiquei constrangido, Senhor, quando o Senhor trouxe esse entendimento, Pai, para a minha vida. O Teu amor me constrange, Senhor, dia após dia. E, Pai, eu sei que não são as minhas palavras ou palavras de qualquer outra pessoa que vai transformar a minha vida e a vida dos meus irmãos. Mas eu sei, Senhor, que essas palavras, guiadas pelo Teu Espírito Santo, e Teu Espírito Santo operando em nós, eu sei que grandes coisas estão por vir, Senhor. Eu quero, Senhor, orar pela vida dos meus irmãos, todos eles aqui se colocar de pé, se posicionando, Senhor, de se dispor, Pai, a estar contigo, não só na comunhão entre os irmãos, isso é muito importante sim, mas entendendo que isso não anula, Senhor, o lugar secreto. Que eu e meus irmãos, Senhor, a gente possa buscar, Senhor, a seguir Seu exemplo, a buscar estar sozinho com o Senhor. A gente tem 24 horas, Senhor, o Senhor nos deu 24 horas, porque é suficiente para a gente fazer tudo aquilo que a gente necessita. E a gente necessita de Ti. A gente fala que ama o Senhor acima de todas as coisas, mas não é possível que nós não tenhamos nem meia hora para Te dar num dia que tem 24 horas. Eu quero pedir que o Senhor ajude-nos a conseguir, Senhor, nos segure nossa mão, vá conosco, Senhor, e que a gente tenha esse entendimento que se a gente ficar sem o Senhor, a gente vai morrer espiritualmente, que nada vai acontecer, porque nós mesmos, Senhor, muitas vezes a gente até atrapalha o Senhor, como Abraão lá tentou dar um jeitinho, arrumou a garra, atrapalhou tudo, mas que a gente possa entender que é o Senhor que faz a obra do Senhor, o Senhor só quer que a gente participe, que a gente venha participar, mas primeiramente conhecendo aquele que é o dono da obra. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Fome e sede de Ti, Senhor. Fome e sede da Tua palavra. Com esse entendimento, se dispor a estar sós, conhecendo o Senhor intimamente, e que eles possam refletir para esse mundo, Senhor, que está na escuridão, à luz do Senhor, sendo sal, Senhor. Em nome de Jesus, que eles possam, Senhor, andar no sobrenatural, que é andar sobre a Tua palavra. Em nome de Jesus, é isso que eu oro, Senhor. Eu já Te agradeço, mas eu sei que o Senhor já fez grandes coisas aqui, eu sei que o Senhor está fazendo, eu sei que o Senhor vai fazer muito mais. E com essa convicção, com essa fé, eu Te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém.